Dois irmãos brigam pela mesma menina. E não é só sobre um crush de escola. É sobre música, promessa, medo e a conta médica que insiste em chegar toda semana. O vídeo começa com uma tela de celular tremendo. 1 milhão de visualizações em 24 horas. O áudio é cru, gravado no quarto de Eric e Max. O beat bate no fone. A voz de Eric corta o silêncio como quem encontra uma fresta de sol numa tarde cinza. Comentários piscam. Vocês são demais. Essa voz. Meu novo vício. A câmera puxa para trás e revela os dois na cama, um ao lado do outro, rindo, abraçados por fios, por latas de energético e por uma palpável sensação de que aquilo podia mudar tudo. Eric tem o microfone improvisado, o cabelo caído no rosto, o olhar distante quando canta. Sensível, autor de letras que parecem recados para alguém que ainda não sabe ouvir. Max está no laptop, as mãos pequenas sempre mais rápidas que o resto do corpo, criando batidas que fazem a pele vibrar. Eles se chamam de dupla por piada, por hábito, por costume. Erics e Max. Dois nomes que combinam como café com madrugada. No corredor da escola, o refrão viral se torna trilha sonora. Alunos sussurram. Professores desviam o olhar para a tela do celular. Holly atravessa a multidão com a confiança de quem sempre soube o caminho das luzes. Popular não só por beleza. Holly canta em rodas da escola, participa de vídeos e tem uma voz que poderia abrir portas. Ela sorri para os irmãos como quem reconhece parentesco de destino. Vocês estão ótimos. Tipo, o quê? Mundial? Eric engasga com a fala. Max sorri com uma pontada de orgulho. Em casa, a mãe atende o telefone com a expressão que o clipe não mostra. Contas em cima da mesa, o envelope da clínica fechado demais. Tia Jean mora com eles às vezes, mas agora precisa de um tratamento que vem custando noites sem sono. É dinheiro, a mãe diz, e a palavra volta e meia como um martelo. Os irmãos sabem, a música pode ser a saída, ou a promessa que implode por dentro. Dias depois, um homem em terno claro aparece num estúdio emprestado do bairro. Ryan Cole não é malvado de desenho, é persuasivo. Conhece números, entende algoritmos, sabe transformar um vídeo no quarto em playlists e contratos. Ele elogia a química dos dois e depois abre a boca em outra direção. O mercado pede uma cara, um rosto. Eu posso apresentar oportunidade solo. Cada um de vocês tem algo único. É a primeira semente de dúvida que chega com um sorriso. Holly passa a gravitar mais perto. Ela está no clube de música, grava covers, mas guarda também um medo que ninguém vê. Os pais pressionam por estabilidade e a música às vezes não paga o aluguel. Quando Ryan a convida para um teste no estúdio dele, só para ouvir, ela diz a si mesma. A ansiedade vira ação. Ela aceita sem contar aos irmãos. Não porque queira traí-los, mas porque tem uma mistura de ambição e pânico. E se essa for a única janela? E se os irmãos voarem e ela ficar? Os pequenos elogios do produtor transformam-se em propostas sussurradas. Para Eric, projeção como cantor solo, maior alcance, sessões com compositores consagrados. Para Max, oportunidades de produção para artistas estabelecidos, contratos com selo. Nada é ameaçador. Tudo é oferta. Mas quando a língua do mercado sussurra, um de vocês pode despontar sozinho, cada olhar entre os irmãos começa a pesar. As tensões aparecem em detalhes. Eric chega atrasado ao estúdio porque passou a noite escrevendo. Max resmunga que a batida não tem espaço para a letra. Eric retalia com um comentário sobre "Você quer fazer tudo sozinho?". Eles discutem mixagens, quem toca o refrão ao vivo, quem merece o crédito em publicações. Pequenos cortes que abrem feridas. Na escola, Holly é o incêndio que nem sempre se percebe. Ela flerta com os dois, não de propósito, mas com a pressa de quem precisa ser notada. Em algumas fotos ela aparece ao lado de Eric. Em outras ela entrega o microfone a Max num ensaio. A rede social rufa os tambores. Rumores se espalham com a velocidade de curtidas. Um boato toma corpo. Holly gravou com Ryan e parece que assinou um acordo solo. A mensagem chega a Eric pela manhã, como um tiro. A primeira explosão acontece no corredor, entre armários e olhares. Eric segura o bilhete impresso por uma tela de celular. Ela gravou com Ryan. Ela foi sem falar com a gente. Max aparece, o rosto fechado. O irmão mais velho vira para o menor com acusação. Como você não falou comigo antes? Vocês combinavam tudo, lembra? Max rebate. Como eu ia saber? Ela foi por conta própria.
Holly aparece na cena, pálida, as mãos nervosas, e antes que qualquer defesa seja construída, um grupo de alunos observa. O sussurro vira uma sentença sem audiência. Holly tenta falar, mas as palavras embalam-se em desculpas que parecem culpa. Na casa dos Connor, a mãe está na cozinha com o rosto marcado pela fadiga. Quando a notícia do suposto acordo de Holly chega, ela suspira fundo. Precisamos nos concentrar no que importa. Tia Jean. Eric, ferido, pensa que a solução está longe. Se eles se separarem, talvez possam maximizar ganhos. Max imagina um caminho diferente. Não posso deixar nosso som virar outra coisa. A tensão põe a casa em 2 tons de silêncio. Ryan sente o cheiro da fissura e tenta ofertar salvação. Não é vilão, é oportunista. Ele propõe contratos solo condicionais, com adiantamentos atraentes. Cada proposta vem com cláusulas que favorecem produção e imagem individual. Vocês dois têm talento, mas o mercado não faz favores para duplas de quarto, diz ele, com a calma de quem fala números frios. Nos bastidores, empresários apontam que investir em um rosto facilita marketing, e a lógica econômica encontra-se com as ambições pessoais. A rivalidade cresce também por pequenos atos, um fio de ego dedicado aqui, uma apresentação solo que atrai likes ali. Max começa a deixar o estúdio com a cara fechada quando Eric se recusa a dividir os lucros de uma composição simples. Eric considera que Max meta notas demais no seu canto, que o beat rouba o coração da letra. Em público, são brothers. Em privado, cada um guarda um ressentimento. E então vem o rumor maior. Um vídeo curto circula, gravado por alguém no estúdio de Ryan, em que Holly aparece ao microfone, cantando uma versão de um refrão que eles vinham polindo. A postagem é ambígua, acompanhada de comentários que insinuam que um acordo foi fechado. A notícia explode. A dupla perde a proposta que já estava quase certa. Alguém recua. A mãe assiste a reviravolta com os olhos arregalados. Isso pode custar tudo, ela murmura, e a preocupação volta a rondar a casa como gato de rua. Holly, sentada no banco da praça, finalmente solta uma verdade que corta. Ela foi ao estúdio, não assinou nada, não buscou substituir ninguém, mas deixou que gravassem algumas faixas como demo, e o produtor usou parte disso para atrair atenção. Ela admite que omitiu a ida porque tinha medo da reação. Tinha medo de pedir ajuda e ouvir a palavra não, que era maior do que ela suportava. Eu sinto muito, ela diz, e as palavras saem como um pedido puro. A desculpa tem culpa, e a culpa tem lágrimas. A mãe dos irmãos decide agir. Não por orgulho, mas por urgência. Ela gasta as economias que guardava para emergências e liga para uma amiga que conhece alguém na indústria local, uma professora de música que já foi jurada em festivais e que acredita no poder de unir vozes. Vamos montar um showcase, ela diz, firme. Um pequeno evento, organizado em 2 semanas, para juntar produtores, gravadoras locais e o público. Será simples, com entradas simbólicas, mas com a promessa real de visibilidade e, sobretudo, de negociações feitas frente a frente, e não por sussurros de celular. Enquanto isso, o clima entre Eric e Max chega ao fundo do poço. Numa madrugada, Max encontra Eric sozinho no estúdio improvisado. As luzes estão baixas e o quarto parece menor que antes. Eles lembram da infância. Batidas com tampas de panelas, rimas rabiscadas na agenda escolar, promessas de nunca deixarem um ao outro. A gente jurou, Max diz, e há 2 segundos de silêncio que valem mais do que qualquer argumento. Eric, que sempre foi o rosto, coloca a mão no ombro do irmão e admite. Talvez eu tenha deixado a estrela brilhar demais. Eu senti medo de perder você. É uma confissão que desmonta. O rancor dá espaço para arrependimento, mas a estrada até a reconciliação ainda é íngreme. Na escola, Holly vai atrás de cada um. Para Max, ela traz um presente simples, uma amostra de um beat, que ela, à sua maneira, remixou para mostrar reconhecimento. Para Eric, ela traz uma carta escrita à mão, sem requinte, mas honesta. Perdão por ter ido sem falar. Estava com medo. Holly explica que o produtor prometeu ouvir a demo, e que ela acreditou que, por ter ido, estaria ajudando. A traição, quando explicada, vira erro. Os irmãos não absorvem tudo num estalo. As reações são complexas, cheias de cicatrizes que ainda doem. Mas a verdade abre caminho. O mentor improvisado, a professora, a mãe, amigos da cena, consegue convencer alguns contatos a comparecerem ao showcase.
Não Empire Records ainda, mas agências e representantes que olham atentamente. A ideia é clara: provar que a química entre Eric e Max é irreprodutível e que a soma é mais valiosa do que as partes. Holly pede para estar envolvida de outro modo. Ela quer ajudar com organização, com cenas, com redes. Aceitam. Sua redenção precisa de trabalho, não de palavras. A preparação para o showcase vira um turbilhão de tensão e pequenos milagres práticos. No estúdio comunitário, Max e Eric discutem um ajuste de mix. Max quer um grave mais presente, Eric insiste num vocal mais seco. Um desentendimento técnico se transforma numa conversa mais profunda sobre confiança. Confia em mim com a batida, Max diz. Eric responde com um sorriso cansado. Confia em mim com a letra. Ao lado, Holly coordena cronograma, chama voluntários, organiza backstage. A cena inteira vira prova de que trabalho em equipe pode curar o que a competição rasgou. No dia do showcase, o ginásio da escola lota. Luzes simples, som que vibra nos peitos, uma multidão de jovens que veio pela promessa de ver algo real. Antes de subirem, há o momento em que os irmãos se encaram. Eles respiram, olham para a mãe, para a tia Jean, que está presente, fraca, mas ali, com o olhar cheio de orgulho sombrio. A mãe segura a mão de ambas as partes, como se fosse ponte entre forças contrárias. A performance começa com uma batida que Max criou especialmente para aquilo. Algo sincero, sem pirotecnia, uma batida que parece conversa. Eric entra com a letra que escreveu pensando na mãe, nas noites sem dormir, no medo de perder a família. O refrão aparece como punção. Fica comigo, mesmo quando o mundo pedir que a gente se separe. É curto, bruto e a plateia sente. Em seguida, Holly sobe ao palco para um dueto improvisado, não como objeto do conflito, mas como voz que se integra. Ela pede desculpas ao microfone com palavras que não pedem aprovação, apenas reconhecimento. Fui por medo. Quero ser parceira, não ponte. No meio da canção, um problema técnico ameaça desestabilizar tudo. O som falha, um cabo solto, e o público prende a respiração. Max, em vez de se desmoronar, faz algo simples e poderoso. Canta um verso sem microfone, com voz forte, e a multidão responde. Eric acompanha em harmonia. Holly encaixa um segundo refrão, e por um instante, a escola inteira está com eles. A música vira linguagem de perdão. Ryan Cole, na plateia, assiste com atenção que não é predatória, é analítica. Ele tinha previsto algo, mas não disso. Outras pessoas na plateia, representantes de gravadoras locais, trocam olhares, anotam, murmuram. Depois do show, negociações acontecem em silêncio e com respeito. Não há contratos assinados ali na hora, mas há propostas palpáveis. Uma gravadora com alcance maior, Empire Records, faz uma oferta que se alastra além da convenção. Um contrato que preserva a dupla e inclui um adiantamento que cobre grande parte das despesas do tratamento da tia Jean, além de bônus por metas de streaming e apoio para turnês. Há cláusulas que garantem produção conjunta, participação nos lucros e liberdades criativas negociadas. Eles explicam: a indústria faz escolhas, mas não precisa separar. Queremos apostar na história de vocês como dupla. É plausível, razoável e, sobretudo, permite que a família respire. A solução financeira não aparece como milagre. É fruto de negociações, da visibilidade do showcase, do empenho coletivo e de um adiantamento com condições. A mãe chora ao ouvir a proposta, sem exageros, apenas alívio contido. A tia Jean receberá o tratamento necessário. A gravadora compromete-se a uma agenda de pagamentos e suporte médico para acompanhamento, sem prometer cura, apenas assistência. Isso é real, administrável. Holly não sai impecável do processo. Ela pede desculpas em público e em privado, trabalha como parte da equipe, ajuda na gestão das redes, organiza agenda e planeja clipes. Ela transforma a culpa em serviço. Eric e Max, por sua vez, aprendem que fama é ponte e armadilha, que dividir o palco não significa perder individualidade, e que o laço que os uniu tem mais valor do que qualquer like. No fim, a assinatura do contrato acontece num escritório iluminado, com menos fanfarra e mais papéis. A dupla conserva o nome de infância. Holly é convidada a Kinner a integrar a equipe, sem cargo glamuroso, mas com responsabilidade. Você é boa organizando as coisas? Quer cuidar da nossa agenda? Ela pergunta, meio tímida. Max e Eric olham um para o outro e riem. Aceitam. Não é o final de Contos de Fadas. É trabalho, compromisso, uma nova fase que exige mais do que voz e batida. Exige caráter.
Algumas semanas depois, a tia Jean inicia o tratamento com o acompanhamento e o suporte financeiro que a família precisava. Não é uma cura instantânea. Há consultas de especialista, dias bons e outros difíceis. A cena no hospital é breve e respeitosa. A família junta-se num banco de espera. Olha fotos antigas dos irmãos tocando para uma plateia de 3 pessoas e sorri. A gente chegou até aqui porque nunca deixamos um ao outro sozinho, diz a mãe. A verdade tem um tom simples, quase óbvio. No colégio, a história vira lição, não de fofoca eterna, mas de transformação. Holly é lembrada pelas ações que fez depois: organizar shows beneficentes, coordenar campanhas para estudantes carentes, usar as redes para promover músicos novos sem levar crédito. Eric e Max continuam a discordar sobre mixagens, rindo daquelas mesmas brigas, agora com menos veneno e mais cumplicidade. A fama sobe devagar, com entrevistas que falam de processo e de família. A última cena mostra os 3 sentados na sala, revisando planos de carreira, setlists, viagem, um possível documentário sobre a jornada da dupla, e nos cantos, ideias para usar parte da renda em projetos sociais. Holly segura uma caneca e diz, quase sem querer: eu não queria ser motivo de briga, eu queria cantar. Eric aperta a mão dela. E você canta. E agora cuida. Max acrescenta com aquele humor que sempre teve: só não mexe no meu kick próximo show. Riem. A casa tem a mesma mesa, as mesmas contas, mas o clima mudou. 2 irmãos brigam pela mesma menina e aprendem que a competição pode virar escada quando entendem que cada degrau que um sobe pode levantar o outro. O triângulo amoroso, que começou como fio de tensão, se transforma em aliança criativa. O título, inicialmente provocativo, se revela apenas o gatilho de uma história maior: música que cura, honestidade que reconstrói e escolhas que definem quais portas abrir. Se essa história está prendendo você, curta e fique até o final. Tem um desfecho que vale a pena ouvir. Dias depois, no meio da turnê regional, eles param numa cidade pequena para um show em prol de uma ONG local. No camarim, Holly confere contratos, equilibra a agenda, conversa com repórteres. Uma jovem se aproxima, com olhos brilhando, e pede conselho. Holly se lembra de quando entrou no estúdio com medo e responde com firmeza: não deixe o medo te empurrar para baixo. Fale, mostre, trabalhe. E se errar, peça desculpas e conserte. A resposta é pequena, mas sincera. Aquelas palavras teriam sido suficientes para ela, tempos atrás. No palco, Eric começa a cantar, e Max solta um riff que traz cópias dos primeiros beats do quarto onde nasceram. A multidão canta junto. Há lágrimas. Há gente que se reconhece nas letras. Ao fim, é a plateia que exige bis. Eles trocam olhares e sabem que, mesmo com propostas e contratos inúmeros, a melhor decisão foi a que preservou o que sempre existiu entre eles: a vontade de fazer música juntos. O contrato com a gravadora não foi a solução mágica para todos os problemas, mas permitiu o que a família mais precisava naquele momento: estabilidade para enfrentar o tratamento, espaço para crescer artisticamente e a oportunidade de transformar erro em propósito. Holly, que poderia ter sido apenas o centro de um conflito adolescente, escolheu ser ponte, e encontrou no apoio dos dois a chance de recomeçar como parceira e amiga. No fim, a história não é sobre quem ama quem, mas sobre o que é sacrificar um pouco do ego para salvar o que faz sentido. 2 irmãos brigam pela mesma menina, sim, e saem dali mais fortes, mais unidos e prontos para o próximo refrão da vida. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão, música e família. Comente qual personagem você acha que cresceu mais: Eric, Max ou Holly. E inscreva-se para mais histórias como essa.